Ok, você viu o título do vídeo e clicou nele. Pois é, que situação embaraçosa que a gente se encontra agora, porque eu realmente vou falar sobre o que você acha que eu vou falar e de uma forma que o YouTube me deixe falar, eu acho. Eu não quero transformar esse canal num canal que vai falar das coisas do momento, das notícias do momento, mas essa semana, ou melhor, na semana passada, aconteceu outra coisa que me deixou assim... E não é porque toda a reflexão que eu fiz foi uma reflexão que surgiu a partir desse fato, mas são coisas que me despertavam certa curiosidade desde muito tempo antes, mas meio que explodiu assim na semana passada, na minha opinião, né? E o que explodiu? Piroca mesmo. O sabugo, o trambolho, o bastão. São tantas maneiras com que a gente pode se referir aos genitais que eu posso passar tão facilmente despercebido pela censura do YouTube só colocando umas imagenzinhas aí de vegetais no título. Outras palavras, né, que das tantas que a gente usa com duplo sentido que acaba significando essas coisas, mas sabendo que muito mais delas são para se referir ao órgão genital masculino. E isso passa por um pouco do que eu quero dizer nesse vídeo. Aliás, totalmente pelo que eu quero falar nesse vídeo. E aí, sobre o que eu quero falar especificamente, é sobre a ultravalorização que a gente dá pra pinto. E muito mais que isso, mas a supervalorização que a gente dá pra pinto grande. E esse não é um assunto só da comunidade LGBT ou de mulher hétero, não. A história da humanidade tá aí pra provar que a gente meio que coloca a piroca como núcleo da nossa existência já há muito tempo. Mas o caso que me cutucou a ponto de me fazer querer realmente fazer um vídeo sobre isso logo, né? Logo na segunda semana do retorno do canal, foi o caso do José Neto. E eu fiquei sabendo disso vendo a página do Facebook da Gina Indelicada, em que ela posta lá uma foto que o José Neto, daquela dupla José Neto e Frederico, é uma foto dele de férias na Bahia, que ele tá de sunga na praia, e digamos que tem um volume extra ali naquela sunga. E a própria página da Gina Indelicada já anuncia a notícia assim, ó. Podem assumir aí que vocês deram um zoom. KKKK. O 2 que ele tá fazendo com as duas mãos, será que é pra indicar que tem 22 ali, né? Pra dizer que 22 o quê? 22 centímetros. Aí só esse fato por si só já me fez começar a pensar que eu deveria fazer um vídeo discutindo essa ultravalorização que a gente dá pra banana, né? Mas claro, né, que eu fiquei preocupado com um assunto desse pra tratar no YouTube, pra eu falar sobre isso e não ser altamente mal interpretado e mal visto pelos outros, já que é um assunto um tanto quanto tabu, né? Quando a gente fala de sexualidade e sexo no Brasil é sempre um tabu. Mas aí eu recebi outros sinais, eu fui recebendo outros sinais ao longo do dia que me fizeram, assim, decidir que realmente não dá, eu tenho que aceitar esses sinais. E quais foram esses sinais? Eu vi um post na página da irmã Zuleide, que ela faz uma brincadeira com o irmão Teobaldo, né? Que é outra figura fictícia que faz brincadeira com ela como se fosse um possível amante, um namorado, um rolo. E que tem um comentário desse irmão Teobaldo dizendo que vai tatuar o nome dela no cajado. E aí qual a resposta dela, né? E pensa, lembrando que essas são páginas de humor. Estão fazendo piada, estão fazendo graça. Pois vai faltar espaço pra letra com esse tamanho michuruca. E ela continua, esse rola-murcha só vai conseguir tatuar azul. Tá aí, né? Todo um humor que é tão típico aí do nosso país, que é humor com base em pau. E aí poucos momentos depois desse negócio eu vejo uma postagem, acho que no mesmo dia, de um vídeo de candidatura, de propaganda eleitoral, de um candidato de 2018 a vereador de uma cidade aí, que o candidato se chamava Rola. E o vídeo, gente, é uma zoeira à parte, vou botar aí pra vocês verem. Pra gritar rola neles, vamos gritar rola neles, a Assembleia merece, é rola pra protestar. Depois de ver isso, eu fui até atrás desse cara pra ver como assim, né? Que história é essa desse nome? E aí eu pensei, poxa, o cara realmente, os pais deram esse nome zoado pra ele, ou que eles nem pensaram que fosse zoado, mas que hoje em dia claramente é bem zoado. E aí ele foi tentar usar esse nome com bom humor, fazer a candidatura dele. Mas não, gente, o nome do elemento não é esse não, ele se chama Hugo Rogério Santos. Típico humor de tiozão que vai em churrasco de família e fica incomodando o sobrinho com piada sexual. Pelo menos dessa vez a gente não teve um político palhaço que foi eleito, né? Ele realmente não foi eleito, não. E ainda na mesma semana, uns 2 dias depois, eu fui ali assistir o meu episódio de The Boys, né? Ali da Amazon Prime, episódio 5 ou 6, que saiu na sexta-feira. E adivinha, tem um personagem lá que aparece nesse episódio que ele tem um poder. Sabe qual é o poder dele? É ter uma piroca gigante e que tem o poder de crescer. E aparece uma cena bem constrangedora que essa definitivamente eu não vou brincar com o YouTube o suficiente pra botar ela, não. Eu realmente não vou colocar essa cena. Se você quiser, procure depois. Coloca aí o super rola do The Boys. Mas
que lembra muito uma cena que a gente conhece bastante aqui no Brasil, do Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 2, que tem uma cena que tem uma coisa que puxa um palhaço assassino pra debaixo da cama e esse palhaço fica desesperado. A cena lembra muito isso. Mas não foi só isso não, viu? Uma outra série de piadinhas que tudo tinha como centro, como núcleo da questão, a questão da piroca. Mas assim, tirando toda essa graça natural da questão, tem algumas coisas envolvidas nessa situação que são, digamos assim, problemáticas, né? Que vale a pena a gente discutir e refletir. E são coisas que têm repercussão até mesmo na saúde mental, eu acho, dos homens e das mulheres. Talvez até mais dos homens do que das mulheres, nesse caso. Voltando ali pra postagem da Gina Indelicada, eu quero ler alguns comentários que foram colocados lá e que representam basicamente a maioria, eu acho. Pelo menos o espírito do humor e da bobeira e da zoação. Uma pessoa postou uma foto da esposa do José Neto com a seguinte mensagem: esse é um sorriso de uma mulher feliz e completamente satisfeita. Uma outra pessoa postou um meme da Jojo Todinho, né, com as reações dela, com as duas situações. A primeira situação: eu só acredito vendo. E a segunda situação: eu vendo. Misericórdia, senhor, multiplica. Uma outra pessoa disse: eu chorando pelo meu ex. Eu depois que vi essa foto do José Neto. Outra pessoa diz: até sem cantar leva o microfone. Isso é que é ser um profissional. Aí coloca uma fotozinha de uma pessoa lambendo a tela. Acho que um dia depois a Gina Indelicada faz uma outra postagem tentando, acho que, minimizar a balbúrdia que virou a questão, né, a repercussão da questão, e fez um post que dizia assim: vi uma reportagem que ele dizia, o José Neto, que no começo ele não tinha nem roupas bonitas pra fazer show em barzinho, que era ela que comprava com o dinheiro dela e que ele tem muita gratidão por ela. Isso vem aí do assédio das pessoas nos comentários de toda a postagem que falava sobre o assunto, né, das pessoas ali desejando o cara por causa de uma coisa tão pequena, né, ou melhor, não tão pequena assim, né? Mas enfim. Aí é uma postagem dessa, uma postagem até bonitinha, né? Mas aí tu vai nos comentários, aí olha o que tem. É uma pessoa postou assim: agora eu entendo porque ela tá sempre com um sorriso no rosto. Mulher de sorte. Aí tem uma foto com o Photoshop do microfone na sunga. E ele gostou tanto da situação, inclusive, que depois ele postou um stories com um objetivo muito claro de atiçar ainda mais esse público salivante, mostrando novamente o pacote altamente enrijecido na sunga na praia de novo. Ainda nesse mesmo post tão bonitinho, teve uma outra pessoa que disse assim: com aquela giromba ele nem precisava pagar. Eu esqueci dessa palavra. Ou seja, com aquela giromba ele nem precisava pagar pela roupa mesmo. Aí ela termina: certeza que ela comprava o look com muita satisfação. Vocês percebem, assim, pode parecer engraçado, mas vocês percebem a natureza perversa, eu acho, assim, dessa situação de... Olha só pro José Neto. O José Neto é um homem normal, sabe? Ele não tem nada que sai da média da beleza brasileira, assim, que vai pra fora dos padrões, que entra naqueles padrões de capa de revista daquelas pessoas com a beleza inalcançável. Ele não tem esse aspecto. A única coisa que ele tem realmente e que ele deixou visível... Aí tu vem me dizer que a esposa dele tá completamente satisfeita na vida por causa desse aspecto do marido dele e que no passado ela comprava as roupas com satisfação, alegria e prazer e que ele nunca deveria pagar nada pra ela porque realmente ele já estava pagando com o cajado de Moisés? Não é assim que funcionam as coisas, gente. E eu sei que tudo isso é piada, que tudo isso é zoação, mas é uma zoação já tão batida e tão antiga que ela só nos revela padrões de comportamento, padrões sociais, padrões culturais que são problemáticos, eu acho, por uma série de fatores. A primeira delas é a questão da exposição do próprio corpo, né? Eu não vou dizer que essa foto do José Neto é uma foto, assim, que precisa ser censurada. Eu não acho que ela é nada demais, não. Ela tem, sim, um teor de sensualidade, mas eu não acho que ela extrapola nenhum limite a ponto de ser realmente censurado, como o Instagram tentou fazer, né? Mas depois voltou atrás. Eu só acho ruim que esses critérios do que pode ser postado, do nível de exposição que a pessoa pode ter, eles são muito diferentes entre homens e mulheres. Esse não é o primeiro biscoiteiro que quer chamar a atenção no Instagram postando foto com a sunga marcada por uma giromba que claramente não tá em estado natural, mas que enfim, o que vale é a intenção. Mas toda vez a reação para essas fotos desses homens são de pessoas assim que estão amando, né, que estão ali salivando, lambendo a tela do celular igual aquele meme que a gente viu. E é muito raro, ou às vezes até assim, inexistente os comentários reacionários, né, os comentários que vão dizer: ah, seu pouca vergonha, bota roupa, para de promiscuidade. Não tem isso pros homens, mas quando a gente tem as postagens mais sensuais feitas por mulheres, e eu vou deixar aí exemplos
Denise Dias, Mariana Rios, Gorete Milagres. Isso das pessoas assim mais famosas, das celebridades que postam fotos desse tipo e elas são atacadas, na verdade, nas redes sociais pelas pessoas conservadoras que vão entender essas imagens como exposição exagerada, como pornografia e promiscuidade. E eu quero pegar, por exemplo, a foto da Gorete, né, a conhecida como a Filó, para vocês verem como os critérios são diferentes de gênero para gênero, né? Porque essa foto dela não é uma foto nada demais, né? É uma foto que tenta fazer uso da sensualidade, mas é uma sensualidade trazida de uma maneira que eu acho, assim, legal, interessante, massa. Mas aí ela teve que apagar essa foto, né? Porque ela foi muito atacada pelo que ela chamou dos robôs que foram atrás dela pra ofender, coitado. No caso da Denise Dias, teve o agravante dela ser ou ter sido uma cristã, e aí ela foi atacada especificamente por essa comunidade que é sempre muito pudica e que sempre corre atrás de coibir as liberdades das pessoas, né? Quase sempre, eu não quero generalizar, mas a gente sabe como é que funciona a coisa. Então a gente tem essa discrepância muito séria dos critérios sociais que vão entender a nudez, a sensualidade feminina e a sensualidade masculina. Porque se um homem posta uma foto sensual marcando uma giromba dura debaixo da sunga e isso é aceito socialmente e inclusive desejado, mas quando uma mulher posta foto de biquíni, posta foto fazendo um topless bem discreto, sem nem mostrar seio, já cata a censura. E quando mostra seio, então, acho que nem pode acontecer, porque o seio feminino as pessoas ainda têm um pavor, têm fobia. E por isso que a gente tem que começar a ver aquela pauta tão antiga já do movimento feminista de normalizar o seio feminino como alguma coisa importante que tem um reflexo, uma raiz mais profunda e séria na sociedade como um todo. Porque a mulher já não pode nem amamentar em público que ela já sofre ou assédio ou críticas. É uma coisa impressionante. Mas também a gente não vê só comentários criticando as fotos sensuais dessas mulheres. É claro que a gente tem ali os caminhoneiros sedentos que estão adorando e aplaudindo, muita gente que está elogiando e gostando, mas a gente vê muito mais nos casos das fotos das mulheres a repercussão negativa do que como acontece nas fotos dos homens. E eu não vou continuar divulgando sobre uma pauta que não é minha, eu já falei o que tinha que falar, eu não sou mulher, esse não é o meu lugar de fala, mas eu gostaria de propor essa reflexão nesse sentido, né, que realmente 2 pesos, 2 medidas. Mas aí outra questão importante desse amor que a gente tem por berinjela é essa obsessão que a gente tem, que todo mundo tem, homem, mulher, hétero, gay, todo mundo, por banana grande. E é uma coisa tão normalizada, tão inculcada, que eu acho que é até difícil falar sobre isso sendo levado a sério. Mas vem comigo. Já pega esse caso do João Neto aí como exemplo, com essa adoração toda que tá tendo em cima dele por causa de um elemento, porque como eu já disse, ele é uma pessoa normal, assim. Pra mim, por exemplo, não é feio nem bonito. Mas tendo a banana grande, tá todo mundo doido, né? A gente tem um ator pornô brasileiro que é famoso só por causa disso. Tem também os exemplos de celebridades como o Zulu e o Léo Stronda, que tiveram nude vazado, ou de outras celebridades que tiveram vídeos se masturbando vazados e que a reação generalizada foi uma reação de desejo sobre o cara, de parabéns, de que coisa linda, que coisa maravilhosa. E novamente, né, nesse assunto a gente tem um problema sério, né, porque quando a mulher tem nude vazado, nossa, como ela sofre, como ela é atacada, como ela passa perrengue, né. Já começa de que na maioria das vezes quem vaza esses nudes são os namorados, né, os ex-namorados, uma pessoa de confiança, um homem de confiança, pra começo de conversa. E o caso importante, por exemplo, da Carolina Dickmann, né, que teve os nudes vazados, e o caso dela gerou a lei que a gente tem hoje de proteção a conteúdo íntimo virtual, né, que é, você não pode fazer isso, transmitir para os outros sem consentimento do dono, porque isso é crime tanto para homem quanto para mulher, mas é comum isso acontecer para mulheres, né, e em muitos casos, principalmente das que não são famosas, geram, assim, resultados muito tristes, que é o suicídio, perseguição social, etc. Mas no caso de homem, como Léo Stronda e o Zulu... Nossa, meu Deus, que delícia, que maravilha, nossa. E nesse sentido, nem precisa ser grande não, basta ser homem, só. Se for grande, não precisa ser bonito. Se for pequena, se ele for bonito, vai dar um bom resultado. Se bem que, mesmo sendo bonito, se o cara for lindo e maravilhoso, mas ele tem a banana pequenininha, a banana miudinha, ele vai ser bem ridicularizado. Sabe por quê? Porque eu acabei de me lembrar do caso do Léo Santana. Não sei se vocês sabem, o Léo Santana é esse cantor baiano, com um corpo extremamente escultural, um cara enorme, bonito pra caramba, né, uns padrões assim, bem baiano mesmo. Aí beleza, ele postou uma foto na praia de sunga, como é tão normal a gente ver. E aí, um tempo depois, o
Belo, né? Lembra do Belo, o cantor Belo, que foi preso, casado com a Graciane, alguma coisa assim. Ele postou sua foto na praia ali de sunga. E aí o que aconteceu foi porque as pessoas foram tratar logo de comparar a foto dele com a foto do Léo Santana, dizendo que o Léo Santana não tinha nada ali e que o Belo estava servindo muito bem a sua esposa. E a gente tem toda uma comoção, um desejo, uma loucura em cima do Belo, sendo que o Belo, gente, é o Belo. E aí o Léo Santana, né, que é aquele deus grego, é o ridicularizado da vez. Mas aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Onde eu quero chegar? Gente, vamos parar de valorizar a rola. Vamos parar com essa besteira de fazer tanta piada de pênis, de colocar pênis em primeiro lugar na vida, de entender de uma vez por todas que tamanho não é documento e que o conteúdo de uma pessoa não pode ser resumido só a isso. E as pessoas que aceitam esse resumo da sua vida só ao seu órgão genital são pessoas que vocês têm que, na verdade, ter distância. Porque ou são pessoas com ego inflado demais, são pessoas com a cabeça vazia pra caramba, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Já tem tanto homem hoje em dia fazendo cirurgia de preenchimento de botox no pênis que vai, assim, prejudicar o funcionamento e a sensibilidade do coitado do pênis, mas vai aumentar o tamanho dele. E esse é só um dos resultados que essa cultura de culto ao falo tá gerando na saúde mental das pessoas, porque é tão normal a insegurança dos homens com relação ao tamanho do seu pênis. Isso é uma coisa tão imatura, mas que persiste na vida toda de muitos, eu acho, que prejudica o desempenho sexual, a confiança nos relacionamentos e até mesmo a confiança na vida como um todo, né? E essas são coisas assim tão arraigadas na nossa cultura, mas que tá passando da hora de tirar dessa raiz, né? Quem tem vida sexual de verdade sabe muito bem que o sexo pode ser muito bom independente do tamanho do pênis. Então vamos começar a parar de medir masculinidade por causa de tamanho de órgão sexual, gente. Meu Deus, isso é tão anos 1800. Quando a gente fala em tentar aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, a gente pode incluir esse detalhe aí também. Eu acho que essa é uma pauta dos movimentos pela aceitação do nosso corpo do jeito que ele é, que ninguém fala, mas que precisaria estar mais em evidência. Porque realmente interfere na saúde mental das pessoas, na qualidade dos seus relacionamentos e na nossa cultura como um todo. E tem coisa que a gente realmente precisa mudar e vamos mudar logo. Já é 2020. Bom, gente, que assunto difícil de falar, né? Mas falei sobre, tá aí, tirei da minha garganta. Provavelmente eu vou ter que cortar algumas coisas, censurar outras e talvez no futuro eu volte pra falar mais, porque realmente tem muito espaço pra diálogo aí. Na indicação dessa semana eu trago um livro de uma sul-coreana chamada Han Kang. E esse livro, como vocês podem ver, se chama A Vegetariana. Eu adquiri esse livro andando à toa na livraria, aí eu vi a sinopse e achei interessante, mas esse livro realmente não é o que eu esperava que fosse. Eu esperava que fosse uma história de uma pessoa vegetariana que luta contra a sociedade, os padrões culturais da sociedade para poder continuar a ser vegetariana, mas não, gente, esse livro vai muito longe. É um livro muito sobre loucura e sexualidade. Ele é muito vendido por ser um livro que aborda muito a sexualidade e sexualidade e sexo são tabus ainda mais fortes no Oriente, né? Ali na Coreia do Sul, como é o caso desse livro. Mas eu acho ele muito mais interessante pela maneira com que ele aborda a loucura. Uma das personagens principais desse livro é uma mulher que, por algum motivo muito doido, resolveu virar vegetariana. Mas ela não é vegetariana por uma escolha social, por uma crítica, por querer mudar o estilo de vida dela, mas porque ela não conseguia mais consumir carne por questões que vão sendo reveladas como uma loucura enorme. E aí a trajetória dessa loucura e da maneira como a personagem principal se relaciona com os outros é que é realmente a coisa mais interessante desse livro. E realmente um dos temas que eu mais gosto em qualquer história é o tema da loucura. Então se você se interessa por esse assunto, essa é a minha recomendação dessa semana. No mais, eu espero que o formato que eu tô dando pro canal esteja agradando vocês. Aproveita para deixar aí nos comentários o que vocês acham desses assuntos que eu abordei aqui, porque eu gosto muito desse diálogo na comunidade. Além disso, deixa aí o teu like pra nós, que ajuda bastante. Divulga aí o vídeo se você gostou para outras pessoas que vocês acham que vão gostar. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.